O Internacional joga hoje às 9 horas da noite contra a equipe do Atlético Mineiro. O técnico Mano Menezes para essa partida vem muito pressionado e pode até acontecer uma demissão em caso de uma tragédia no dia de hoje. No vídeo de hoje também quero te trazer a escalação que o Mano deve mandar a campo, quero responder as perguntas de vocês sobre quem seria o primeiro treinador que o Inter contrataria caso o Mano seja demitido, e além disso eu quero te trazer mais atualizações pelo caso Matias Rojas, meio-campista paraguaio do Racing com contrato até julho na mira do Inter, e o presidente do Racing falou sobre o seu futuro. Disse que sim, está muito difícil a renovação de contrato e também já deu uma perspectiva para onde que o atleta deve ir. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos. Vamos atualizar então aqui com as principais informações do Internacional. Eu quero começar aqui realmente falando com vocês o Inter que joga hoje às 9 horas da noite contra o Atlético Mineiro. Eu só quero pedir antes de começar esse vídeo para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações caso tu ainda não fez essas coisas, que ajudam muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Também tu fica aqui por dentro de todas as informações do Internacional. Além disso, eu quero falar também aqui do nosso parceiro, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Vai no primeiro link na descrição que tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles, tá bom? Vamos abrir então aqui com as informações. Eu quero também que tu deixe aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo contra o Galo. Quero ver aí quem é que vai acertar. O Inter para esse jogo com o Atlético Mineiro vem muito pressionado. Em caso de derrota, o Inter fica muito próximo. O Inter deve ficar ali para a 14ª, 15ª colocação do Brasileiro. Mas, se ganhar, também pode ir até a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda é um campeonato que está muito embolado, né? Querendo ou não, é um dos campeonatos mais equilibrados, né, do mundo. E sempre tem essa característica, né, que o primeiro, em relação, por exemplo, ao 16º, mesmo já estando na 5ª rodada, a diferença ainda até que não é muito grande, né? Apenas ali de 9 pontos, né? Um pouco menos que isso. Então, realmente é um campeonato muito equilibrado, onde se o Inter, por exemplo, faz alguma sequência agora de 3 vitórias, o Inter sobe lá pra cima, mas se o Inter fizer uma sequência de 3 derrotas, o Inter tá na zona do rebaixamento. O time que o Mano Menezes deve mandar a campo tem diversos desfalques. Não tem Johnny, não tem também o Gustavo Campanharo, não tem também o lateral esquerdo René, não tem também, por exemplo, o meio-campista Alan Patrick. O Wanderson também deve iniciar no banco de reservas, e além desses 5 jogadores, ainda não tem, por exemplo, né, o Charles Arangues. Então, né, 5 jogadores titulares não estão à disposição do Mano Menezes. Em quase metade do time do Inter hoje vai ser constituído, né, de jogadores ali reservas. Tendência de escalação tem Kehler na lateral direito, Fabrício Bustos, Vitão, Mercado e Tauelara na lateral esquerda. Meio de campo com Matheus Dias ao lado do Rômulo, Maurício armando o jogo, Carlos de Pena no lado, Pedro Henrique do outro e Luiz Adriano centralizado, tá bom? Além disso, né, a gente pode colocar até um 6º jogador, que é o alemão, que é considerado titular, mas vai iniciar no banco em função de ter retornado de lesão. Então a gente pode colocar que até 6 jogadores, né, considerados reservas estão nesse time para hoje. Então basicamente o Inter aí bem descaracterizado para esse jogo contra o Galo. O técnico, né, treinado pelo Eduardo Cudê, né, grande Eduardo Cudê, acho que muitos aí já conhecem, alguns gostam, alguns outros não gostam. Né, o Cudê vem de vitória por 4-0 contra a equipe do Cuiabá. O Atlético está na frente do Inter com 7 pontos. Se vencer vai a 10, assim como o Inter, que se vencer vai a 10. Então é um confronto direto que o Inter vai ter, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, se o Inter tivesse vencido o Atlético Paranaense, o Inter hoje estaria com 10 pontos, né, o Inter estaria dentro do G4, né, o Inter estaria ali entre a 4ª colocação. E caso vencesse, por exemplo, o Atlético Mineiro poderia ser o vice-líder, né? E aí com uma mínima possibilidade ali de ser o vice-líder ou no máximo o terceiro colocado, que seria passar o Fluminense. Então basicamente o Inter que perdeu esses 3 pontos contra o Atlético Paranaense, que vão ser muito duros lá na frente. Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. Além disso, agora sendo um pouco desse jogo contra o Galo, eu quero te trazer outras informações, tá? Eu quero te falar aqui sobre janela de transferências. Por quê? A gente está hoje aqui no dia 13 de maio. Daqui, basicamente, a gente pode colocar a janela de transferências abre aqui no dia 1º de julho. Então, a gente tem 1 mês e meio para a janela de transferências se abrir.
E como todo mundo sabe, a direção propriamente já falou, a direção vai fazer muitas contratações nessa janela da metade da temporada, assim como algumas vendas devem acontecer. Caso da venda do Johnny, caso da venda, por exemplo, do Maurício, são vendas que vão acabar acontecendo para encher os cofres do clube. Mas chegadas também devem acontecer, como a principal contratação do Inter para a temporada, que é o Ener Valencia, que vai chegar ao Inter agora na metade do ano, e além desse jogador, né, tem esse princípio de acordo já com Gustavo Cuéllar, que seria o segundo reforço do Inter para a metade do ano, e um terceiro nome que o Inter tem interesse, que é um cara para ser o reserva do Alan Patrick. Hoje é o Maurício, mas o Maurício é considerado também o titular, né? Ele tá tendo que ser, não improvisado, mas tá tendo que ser deslocado do lado pro meio, né? Já que o Inter não tem um cara à disposição ali para que faça as mesmas características do Alan Patrick. Se o Inter tivesse, por exemplo, esse cara, o Maurício ia ser mantido ali pelo lado do campo, como ele é sempre quando tá o Alan Patrick, o Pedro Henrique ia ficar do outro lado e o Depena iria pro banco de reservas. Né? Só que o Inter não tem esse cara, então tem que deslocar o Maurício, tem que trazer um outro cara do banco de reservas. O Inter tá tentando 2 jogadores, assim como a gente falou pra ti desde a semana passada. O Agustín Matergani, do São Lourenço, e o Matias Rojas, do Racing. O presidente do Racing, né, ele veio a público e falou lá na Argentina sobre essa renovação de contrato com o Matias Rojas, que tem contrato até julho, já pode inclusive assinar um pré-contrato. O Inter tem interesse em contratação desse jogador, assim como a gente falou anteriormente. Diz que nesse momento não existe uma definição quanto à permanência dele ou não. A tendência é que ele não permaneça. Inclusive a tendência é que ele possa ir para o futebol europeu. Tá? Ele tem 27 anos, né? Tá chegando quase naquela data ali para atingir o futebol europeu. Então, como ele tá com o passe na mão também, né? Ele tá esperando essa possibilidade de ir para a Europa. Mas não descarta também uma ida para o futebol brasileiro. Né? E diz que o próprio presidente, né, do Racing também falou, olha, muito difícil a permanência dele por aqui, realmente vai depender dele, né, e ele tá recebendo propostas de fora, né, quando digo propostas de fora, não é só proposta da América, mas também proposta dentro aqui da América do Sul, no caso, futebol brasileiro, e é um jogador querendo ou não muito valorizado, tá fazendo uma boa Libertadores pelo Racing, fez um gol do meio campo na primeira rodada, no segundo jogo também participou de gol, no terceiro jogo contra o Flamengo fez um gol de falta, então é um cara que tem muito bem na Libertadores, né, inclusive é um dos principais jogadores da Libertadores até o momento, né, durante essas 3 rodadas. Então é um jogador que nesse momento, né, tem o assédio de diversos clubes, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional. Aqui no Brasil, Botafogo, Vasco e o Inter tem interesse na contratação desse jogador. Tem um empresário brasileiro que está intermediando o negócio dele para times aqui no Brasil. Inclusive, esse empresário ofereceu ele para o Corinthians. Só que todo mundo sabe que o Corinthians não tem dinheiro, né? E como esse jogador tá com passe na mão, apesar dele vir sem custos, tu tem que pagar luvas para ele. E aí ele gostaria de luvas na casa de 10 milhões de reais, que seriam diluídas ao longo do contrato. Basicamente, ele teria um salário no Inter de 800 mil por mês, né? 800 a 850 mil por mês, dependendo ali do tempo de contrato. Se tu fizer 3 anos, o salário é um pouco mais. Se fizer 4 anos de contrato, o salário é um pouquinho menos, porque vai ser diluído um pouco mais, né? Então tem que ver quanto que o Inter vai querer fazer um tempo de contrato, se vai ser 3 anos, se vai ser 4 anos. Mas o que eu quero te trazer de informação para ti nesse momento? É a principal tendência, é a principal tentativa do Inter na próxima janela, além do Cuéllar e do Valencia. Mas que esses são 2 jogadores que estão um pouco mais encaminhados. O caso do Matias Rojas, não, ainda é um princípio de o Inter estar negociando, né? Não tem ainda, inclusive, um encaminhamento, né? É uma negociação, inclusive, que eu posso tratar para vocês como muito difícil. O plano B do Inter, caso não consiga esse jogador, como eu falei anteriormente, o Agustín Matergani do São Lourenço. Vamos aguardar os próximos capítulos. O próprio Atlético Mineiro chegou a sondar esse jogador, mas o Atlético Mineiro também vive uma situação financeira muito dura e não deve ter dinheiro para conseguir comprar esse jogador no momento, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!